Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de bases nitrogenadas. Veja só, as bases nitrogenadas são compostos nitrogenados, ou seja, moléculas que possuem nitrogênio na sua estrutura. Então nós encontramos dentro da base nitrogenada tanto os grupos químicos amina quanto amidas, porque ambos estão relacionados à presença de nitrogênio. Nós temos duas classes de bases nitrogenadas. São as bases pirimidínicas, ou as pirimidinas, e as purinas. Quais são as diferenças estruturais entre essas bases nitrogenadas? Todas as pirimidinas possuem um único anel nitrogenado na sua estrutura, enquanto as purinas possuem dois anéis nitrogenados. Então, é muito tranquilo da gente observar essa diferença química entre as purinas e entre as pirimidinas devido a essa característica estrutural muito marcante. E existem, das bases pirimidínicas que nós estudamos, né, 3 são muito faladas: citosina, timina e uracila. Esta imagem que aqui está é uma representação da citosina. Para a timina, para a uracila, pequenas modificações acontecem nessa molécula, mas a estrutura do anel é muito semelhante, tá? Enquanto as purinas, duas das que nós mais falamos e estudamos, a adenina, que é esta imagem que aqui está representada, e a guanina, que tem algumas modificações aqui estruturais em relação à adenina, porém os dois anéis sempre mantidos, ok? Quais as importâncias biológicas das bases nitrogenadas? Nós podemos falar de algumas aqui, citei alguns exemplos para a gente. Compor ácidos nucleicos, compor DNA e RNA. Veja só, os nossos ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, que são os tijolos, os blocos construtores dos ácidos nucleicos, eles são formados por fosfato, por pentoses, que são açúcares, e por bases nitrogenadas. Então, o nome, inclusive, dos nucleotídeos que formam DNA e RNA são relacionados com a base nitrogenada que está presente nesses nucleotídeos. Então, nós temos, por exemplo, ATP, adenosina trifosfato. Então, esse nome adenosina vem da presença da base adenina. Enquanto nós temos o GTP, por exemplo, guanosina trifosfato, devido à presença de guanina como base nitrogenada nesse nucleotídeo. Além de compor DNA e RNA, as bases nitrogenadas podem compor coenzimas muito importantes no nosso metabolismo, inclusive NADH, FADH2, relacionadas ao metabolismo energético algumas vezes, né? Esse Azinho aqui, olha, do nome NAD e do nome FADH2, vem da presença de adenina, que é uma base nitrogenada nessas coenzimas que aqui se encontram. As bases nitrogenadas são importantes participantes dos nucleotídeos, que são os blocos construtores do DNA e do RNA. Aqui eu tenho como exemplo o nucleotídeo ATP, adenosina trifosfato. É um nucleotídeo formado pela base nitrogenada adenina, que é uma base purínica, ok? Porque tem 2 anéis na sua estrutura. E veja só, esta ribose aqui, que está demonstrada somente como um nome, né, sem a estrutura química mesmo, é um açúcar, uma pentose. O que significa isso? Um açúcar com um anel de 5 membros na sua estrutura. E esta ribose, de onde que ela vem? Quem a doa, vamos dizer assim, para a formação do nucleotídeo? Ela vem da via das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato, que é uma via citoplasmática, né, a partir da glicose 6-fosfato, produz ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato, que é um produto da via das pentoses, é utilizada para a produção de PRPP, 5-fosforibosil, que é uma molécula bastante importante, que vai sofrer uma pequena modificação a fim de entrar aqui, de ser uma espécie de estrutura onde o nucleotídeo de purina vai ser construído sobre ela, ok?
Então, a base nitrogenada agora, a adenina, quem vai contribuir para a sua formação? Basicamente, alguns aminoácidos, como glicina, como glutamina, entre outros. CO2 e outras moléculas também, formato, entre inúmeras outras, que vão participar da síntese desta base aqui, purínica, que é a adenina. Pessoal, então, ao unir esta base, a ribose, com 3 fosfatos, nós temos aqui a formação do ATP, que é uma importante molécula biológica, certo? Participa de inúmeras reações metabólicas, que então a sua síntese se inicia basicamente nesse processo. No curso Dominando a Bioquímica, tem uma aula completa de 50 minutos sobre a formação desse processo aqui, como ele se estrutura, como cada um desses aminoácidos, como a via das pentoses contribui para a formação, então, desses nucleotídeos trifosfatados. A síntese de nucleotídeos pode ser dividida em 2 processos distintos. São eles vias de recuperação e vias de síntese de novo. Das 2 maneiras, nós conseguimos obter nucleotídeos. Mas qual é a diferença entre as duas? O nome já é bem sugestivo. Veja só, as vias de recuperação são aquelas vias que levam à síntese de nucleotídeos, mas com uma espécie de reciclagem. Como assim? Eu já reutilizo uma base nitrogenada que já está pronta, presente dentro da célula, uno ao PRPP e produzo ao final um nucleotídeo, a depender da base que está sendo utilizada. Então, se, por exemplo, eu unir adenina ao PRPP pela ação da adenina fosforribosiltransferase, uma enzima, ela vai formar adenilato. O que é o adenilato? O açúcar ligado à base nitrogenada. Então, adenilato que vai se ligar ao fosfato. Essa ligação leva à formação do AMP, nucleotídeo de adenina, com um único fosfato. Então, as vias de recuperação são vias rápidas, são vias de reciclagem, vias que reaproveitam bases que estão presentes dentro da célula para a síntese de novos nucleotídeos. O outro caminho possível de síntese dos nucleotídeos é pela síntese de novo. Aqui nós estamos começando do zero o nucleotídeo. Isso significa que terá que ser feita a base nitrogenada, então vai construir a base do zero para que seja possível unir essa base ao PRPP e a partir daí fazer o nosso nucleotídeo. Por quê? O PRPP vem da ribose 5-fosfato, que é produzida lá na via das pentoses. Então, o PRPP já entra nesse caminho aqui, pronto, ele não é produzido aqui dentro, tudo bem? Então, veja só, PRPP com aminoácidos, como, por exemplo, glicina, entre outros, ATP, CO2 e outras moléculas também, vão formar o nucleotídeo de interesse. Mas aí, esse caminho, aqui eu vou dar um exemplo da síntese de purinas. Gente, é um caminho enorme, tá? São inúmeros os passos, mas a gente aqui resumiu em algumas etapas importantes. Veja só, depois que o PRPP, está ali pronto para participar desse caminho metabólico, a síntese das purinas, veja só um detalhezinho rapidamente. A via de recuperação e a via de síntese de novo podem ser usadas para a síntese de purinas e de pirimidinas, tudo bem? Os meus exemplos aqui estão sendo de purinas, mas para pirimidinas também ocorre assim, ok? Em especial na síntese de purinas, os nucleotídeos de purinas são montados sobre o PRPP. Então, a estrutura é construída, a estrutura da base nitrogenada vai ser construída sobre o açúcar PRPP. E aí, ao se construir essas etapas iniciais, nós vamos chegar a um intermediário ali mais ou menos no meio do processo, que a gente chama de AIR. Ele tem um nome enorme, então a gente popularmente chama só de AIR para ficar mais fácil o processo, tá? Inúmeras etapas acontecem e esse AIR, que é um precursor da base, de uma base purínica, vai se ligar ao PRPP, ele está sendo construído sobre o PRPP, ok? Aí esse processo está sendo unido, feito um sobre o outro. A gente vai ter o IMP. O
que é o IMP? É um nucleotídeo já? Sim, mas é um nucleotídeo que a base se chama inosina. A gente nem comentou muito dessa base, porque é uma base que participa desse processo de formação das bases purínicas adenina e guanina. A partir do IMP agora, nós já temos um nucleotídeo, ou seja, nós já temos fosfato ligado a açúcar, ligado à base nitrogenada. A partir desse IMP, nós vamos diferenciá-lo em GMP ou AMP por poucas etapas posteriores agora. Então, a via de síntese de novo é uma via maior, é uma via mais complexa, enquanto a via de recuperação é uma via mais rápida. Ambas precisam acontecer nas nossas células, ambas precisam estar ativas e funcionais para a boa saúde celular e metabólica. Pessoal, essas aulas completas estão no curso Dominando a Bioquímica, são aulas bem completas, aulas que eu mostro todos os detalhes, cada etapa aqui, inclusive, da síntese desses nucleotídeos. A degradação de nucleotídeos segue caminhos diferentes no que diz respeito à base nitrogenada que está presente nesse nucleotídeo. Adenosina monofosfato, guanosina monofosfato. Vamos ver o que acontece. AMP e GMP passam por inúmeras etapas e são convertidas em um precursor comum, que é a xantina. A xantina, pela reação da xantina oxidase, veja aqui que eu foquei até nessa enzima, ou seja, é uma das enzimas mais importantes do processo, xantina oxidase converte a xantina em ácido úrico. Ou seja, o ácido úrico agora pode ser eliminado, pode ser excretado. Então, o produto de degradação dos nucleotídeos de bases purínicas, adenina, guanina, é o ácido úrico. Então, numa pessoa saudável, normal, esse processo acontece, os níveis de ácido úrico são mantidos adequados, estáveis, essa excreção acontece da melhor maneira. Porém, indivíduos que estão desenvolvendo hiperuricemia, o que é isso? Excesso de ácido úrico na corrente sanguínea, seja proveniente de uma dieta não tão adequada, entre outros processos que podem ter também etiologia genética, essa hiperuricemia pode conduzir a uma patologia que a gente chama de gota. O que é a gota, né? É a formação de cristais de urato, ou seja, cristais advindos do ácido úrico, que tem uma solubilidade um pouquinho mais baixa nesse sentido, então, nas articulações. Esse acúmulo de cristais nas articulações é o que leva àquela dor e aquelas regiões pontiagudas mesmo nas pessoas que estão com essa patologia, né? O indivíduo sente muitas dores nas articulações devido à formação destes cristais de urato que incomodam bastante. E um dos tratamentos para a gota é a utilização do medicamento halopurinol. O que o halopurinol faz, gente? Ele basicamente inibe a xantina oxidase. Ao inibir a xantina oxidase, a produção de ácido úrico reduz. E aí ele acaba levando a conversão aqui da xantina a um outro intermediário mais solúvel, consequentemente a excreção fica mais facilitada desse metabólito vindo da degradação dos nucleotídeos purínicos, ok? Então, o halopurinol, ele é um medicamento extremamente eficaz e interessante no que diz respeito a esse caminho aqui de evitar uma produção exagerada do ácido úrico, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Até a próxima!